Olá, seja bem-vindo à nossa quinta aula. O assunto: agentes que compõem o judiciário. O objetivo dessa aula é analisar os agentes que compõem o poder judiciário no Brasil, que são os juízes, advogados, defensores públicos, procuradores. Como está estruturada, a carreira, como é o ingresso na carreira do Poder Judiciário. Então, isso que nós vamos analisar aqui. Vamos começar, então, pelo juiz. O juiz julga, segundo a lei, que legitima a sua decisão. Princípios gerais, costumes, a jurisprudência, isso de acordo com o artigo 4º da Lei 12.376 de 2010, que é a LINDB. Então, em primeiro momento, o juiz julga. Esse assunto é regulado pelo artigo 93 da Constituição Federal. O juiz, gente, ele inicia a sua carreira como juiz substituto. O ingresso é por concurso público de provas e títulos. Então, essa é uma observação muito importante. Às vezes, no concurso público, para confundir, coloca lá: o juiz inicia sua carreira como juiz substituto por concurso público de provas ou títulos. A questão já está errada, porque é provas e títulos. Com a participação, então, o concurso público tem que ter a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases. Para o concurso de juiz é exigido o diploma de direito. Então, aqui, uma observação importante: exige o diploma de direito e mínimo de 3 anos de atividades jurídicas. Essas atividades jurídicas, gente, pode ser como advogado ou analista do judiciário. Então, já estão aceitando o analista do judiciário também. A promoção é de entrância para entrância, até chegar aos tribunais inferiores. Nos tribunais de justiça, os juízes recebem a nomenclatura de desembargadores. Então, não confundam também essa nomenclatura da área. Nos tribunais regionais federais, nos tribunais regionais do trabalho e dos tribunais regionais eleitorais, também são denominados de juízes. Então, fique atento. Nos tribunais de justiça, eles são desembargadores. Já nos tribunais regionais federais, no TRT, no TRE, eles são denominados juízes, juízes dos tribunais. No STF, os juízes são chamados de ministros. Já os membros do Conselho Nacional de Justiça, que é o CNJ, não são chamados de juízes, pois eles são somente membros do CNJ. Não são juízes, porque o CNJ não é um tribunal, ele é um conselho. Então, uma questão importante aqui é: quem julga os juízes? Então, vamos lá. Os juízes estaduais e do Distrito Federal e território são julgados pelos seus respectivos tribunais de justiça, tanto por crimes comuns quanto por crimes de responsabilidade. Está lá no artigo 96, no inciso 3 da Constituição Federal. Enquanto que os juízes federais são julgados pelos tribunais regionais federais, da área da sua jurisdição, incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho. Aí, nós temos a previsão lá do artigo 108, inciso 1 da Constituição Federal.
Agora, os desembargadores dos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal são julgados pelo Supremo Tribunal Federal. A regrinha é lá do artigo 105, inciso 1, letra A da Constituição Federal. Já os ministros do STJ são julgados pelos ministros do STF. Faz sentido, né? Porque é uma instância acima julgando uma instância abaixo. Então, o STF julga os ministros do STJ. E os ministros do STJ? Porque não tem mais nada para cima, quem que julga? Então, os ministros do STF são julgados pelos próprios ministros do STF. Agora, vamos analisar as funções essenciais à justiça. Então, a previsão das funções essenciais da justiça é a previsão lá do artigo 127 a 135 da Constituição Federal. Vamos começar pela advocacia. Bom, segundo o artigo 133 da Constituição Federal, o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da função, nos limites da lei. Então, que lei é essa que impõe esse limite? Trata-se do Estatuto da OAB, que é a lei número 8.906 de 94. O Estatuto é uma garantia da liberdade da atuação do advogado, assegurando os direitos como o de comunicar-se reservadamente com o seu cliente, por exemplo, que está previsto lá no artigo 7º do Estatuto. O advogado possui o jus postulandi ou ius postulandi, ou seja, o direito de postular. Significa que para acessar em juízo você precisa de um advogado. No Brasil, as únicas exceções para ingressar em juízo diretamente sem advogado são o habeas corpus, que está previsto lá no artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal, e as ações dos juizados especiais, aqui de pequenas causas, né, antigos juizados especiais de pequenas causas, que são os juizados especiais em causas até 20 salários mínimos. Está previsto lá na Lei 9.099, de 95. E ainda temos outra exceção, que são as ações de causas trabalhistas, regra lá do artigo 791 da CLT, que é o Decreto-Lei número 5452, de 43. E nos processos administrativos disciplinares de servidores públicos, exige advogado? Segundo a súmula vinculante número 5 e o artigo 164, parágrafo 2º da Lei 8.112 de 90, que é o Estatuto do Servidor Público, não há exigência de advogado nos processos administrativos disciplinares. Ingresso na carreira é por exame de ordem dos advogados do Brasil. Então, o ingresso na carreira de advogado é por meio do exame de ordem. Vamos tratar agora da advocacia pública. Ela se subdivide em Advocacia Geral da União. A previsão dessa carreira é lá do artigo 131 da Constituição Federal. Ela, a Advocacia Geral da União, é a instituição que representa a União nas ações judiciais ou extrajudiciais, como, por exemplo, uma execução de dívida pública. Então, aí é o Advogado-Geral da União que propõe essa ação. O chefe dos advogados gerais da União é o Advogado-Geral da União.
A nomeação é prerrogativa do presidente da República, escolhidos dentre os cidadãos maiores de 35 anos, também de notável saber jurídico e reputação ilibada. Fique atento aqui. O chefe é nomeado, porém, os advogados ingressam por concurso público. Então, aí você tem que ficar, para você ser fazer parte dos advogados aí que você tem trabalhando para os governos estaduais, para o governo federal, você tem que ter um concurso público. Só o chefe que é o indicado pelo presidente da República, ok? Vamos verificar agora a Advocacia Geral dos Estados. Então, a Advocacia Geral dos Estados é formada pelos procuradores dos estados e do Distrito Federal que ingressam na carreira por concurso público de provas e títulos, com a participação sempre da OAB em todas as suas fases. Cabe a eles a representação judicial e a consultoria jurídica dos seus respectivos estados. Aí temos, né, a Defensoria Pública também. A Defensoria Pública é formada pelos defensores públicos, que são os advogados públicos, são destinados à defesa das pessoas que não podem pagar um advogado. Então, a Defensoria Pública são os defensores públicos que trabalham em prol da comunidade, em prol dos cidadãos. Então, é diferente aqui em relação aos procuradores do Estado e do Distrito Federal. É garantia constitucional do artigo 5º do inciso 74, que estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. E também tem uma previsão lá do artigo 134, também da Constituição Federal, que classifica a Defensoria Pública como instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa em todos os graus dos necessitados. O ingresso na carreira também é por concurso público. E aí nós temos uma subdivisão. Temos a Defensoria Pública do Estado para o ingresso de causas contra a União, contra o INSS, por exemplo, contra a Justiça Militar, contra a Petrobras e assim por diante. E aí nós temos a Defensoria Pública do Estado para o ingresso de causas comuns. A próxima função essencial é a do Ministério Público. O Ministério Público está previsto lá no artigo 127 da Constituição Federal. Ele existe para a defesa da ordem jurídica, para ingressar em causas de defesa de interesse transindividuais coletivos, que são direitos difusos, coletivos e homogêneos, como direito ao meio ambiente, que é um direito difuso, direito ao consumidor, direito do consumidor, que é um direito homogêneo. O ingresso na carreira também é por concurso público. E vamos lá. O Ministério Público, ele abrange o Ministério Público da União, que é o Ministério Público da União, se subdivide em Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. E também Ministério Público dos Estados. Essa é a previsão lá do artigo 128 da Constituição Federal. O Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República, com autorização de maioria absoluta do Senado Federal,
é o chefe do Ministério Público. Essa indicação vem de uma lista de 3 indicados dos Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal e Território, que o presidente escolhe apenas um. O mandato é de 2 anos, podendo ser renomeado por uma vez mais. Apenas uma vez. Portanto, o total do mandato pode chegar a 4 anos. Então, são 2 mandatos de 2 anos. Vamos verificar, então, como esse assunto pode ser cobrado em banca. Eu peguei aqui um exame de ordem da Fundação Getúlio Vargas. Considerando que, nos termos do disposto no artigo 133 da Constituição Federal, o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo até mesmo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, é correto afirmar que, vem a letra A imunidade profissional não pode sofrer restrições de qualquer natureza. Alternativa B, nenhuma demanda judicial, qualquer que seja o órgão do Poder Judiciário, pelo qual tramite, independentemente de sua natureza, objeto e partes envolvidas, pode receber a prestação jurisdicional se não houver atuação do advogado. Letra C. A inviolabilidade do escritório ou local do trabalho é assegurada nos termos da lei, não sendo vedadas, contudo, a busca e a apreensão judicialmente decretadas por decisão motivada, desde que realizada na presença de representante da OAB, salvo se esta devidamente notificada ou solicitada não puder proceder à indicação. Alternativa D. A prisão do advogado, por motivo de exercício da profissão, somente poderá ocorrer em flagrante, mesmo em caso de crime afiançável. E aí, qual que é a resposta correta? A alternativa C é a correta. A alternativa A está errada, porque, de acordo com o artigo 133, parágrafo 2º, o advogado tem imunidade sim, mas pode responder perante a OAB por excessos que cometer. A alternativa D está errada, porque, segundo a Lei nº 8.906, artigo 7º, parágrafo 3º, o advogado somente poderá ser preso em flagrante por motivo de exercício da profissão em caso de crime inafiançável. Então, é isso. Terminamos aqui. Espero que você tenha gostado da aula e, se tiver dúvida, comente aqui que eu respondo para você. Outra coisa, na próxima aula teremos nosso último assunto, que é o Estatuto da Magistratura. Então, espero você lá na próxima aula, nossa aula 6. Um abraço e até mais. Tchau!